SBT Entrevista. Oferecimento Rio Grande Seguros. O gaúcho Ernesto Araújo dá para dizer que é gaúcho só porque nasceu em Porto Alegre. Com 51 anos de idade, viveu 50 anos fora da capital gaúcha, mas ainda mantém relação com a nossa terra. Ministro, obrigado por nos atender. Qual é a relação que o senhor tem com o Rio Grande do Sul hoje? Gaúcho de nascença, mas depois saiu do estado muito cedo. Obrigado, uma alegria estar com vocês aqui. É uma relação sentimental mais que tudo, através da família, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe de Porto Alegre, meus avós também, todos os 4 gaúchos. E apesar de criado em Brasília, mantive esse vínculo através das histórias, das memórias dos meus pais. Então, me sinto talvez até mais gaúcho porque vivi isso de longe como uma adesão sentimental mais do que qualquer outra coisa. Cada vez que eu leio os seus currículos ou em algum momento, alguma foto, aparece lá uma camisa do Inter. Sim. Essa é, de alguma forma, a questão mais presente do Rio Grande do Sul? Certamente, talvez o vínculo mais direto, minha paixão pelo Inter, que todo mundo já conhece e que mantenho aqui de longe. Com relação ao Rio Grande do Sul, qual é o seu olhar hoje? O Estado está endividado, o Estado está com problemas, o senhor acompanha o Estado? Acompanho com muita atenção. Acho que o Rio Grande do Sul é um estado que sofreu muito, talvez mais do que outros, por administrações ruins, sobretudo ligadas, né, a partidos de esquerda, infelizmente, né? Acho que essa foi a tônica, comparados com outros estados, talvez desde os anos 80, né, onde o Rio Grande do Sul se sobressaía em tantas coisas, hoje ficou um pouco para trás em várias áreas na economia, talvez por causa desse problema de administrações que não foram adequadas, né? E vejo isso com pena, mas ao mesmo tempo sempre com muita confiança na capacidade de trabalho, na criatividade, nesse dinamismo, né, do gaúcho, nesse envolvimento e nessa paixão pelo que faz. Acho que o Rio Grande do Sul merece realmente bons governos, merece aquilo que os gaúchos esperam em termos de um projeto, né, de um projeto de Estado que combine com um projeto de país novo que a gente também tem. Então, tenho muita essa esperança de que, com toda essa atmosfera de renovação que nós estamos vivendo no plano federal, isso contamine positivamente o Rio Grande do Sul e que devolva essa confiança, essa pujança econômica ao Estado e nas outras áreas também. Republicanamente, o senhor é aquele homem que tem que ter olhar para o exterior, né? Mas republicanamente tem alguma coisa a fazer pelo Rio Grande do Sul no Ministério? Queremos fazer um esforço muito grande com a Apex, né, a Agência de Promoção de Exportações e de Investimentos, para que ela tenha uma presença nos estados, e aí certamente no Rio Grande do Sul, para, digamos, canalizar de maneira mais direta a oferta exportadora e ver qual é a conexão que nós podemos fazer com cada estado para melhor promover no exterior. Primeira viagem presidencial para fora foi Davos, mas agora vem aí uma viagem para os Estados Unidos, que aí sim é uma viagem de presidente a presidente, né? O presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Nós queremos trabalhar muito forte na área econômica, por meio de novos instrumentos que integrem mais as duas economias. Já existe uma quantidade muito grande de investimentos, sobretudo americanos no Brasil, mas também brasileiros nos Estados Unidos, que criaram uma comunidade de negócios muito forte, muito criativa entre os dois países, que precisa ser aproveitado. Isso deve ser transformado em novos instrumentos que facilitem o comércio, facilitem os investimentos. Essa é uma área fundamental. Ao mesmo tempo, aumentar a nossa cooperação na área de defesa e segurança, combate ao crime organizado, por exemplo, que já existe, pode ser muito aprofundada. A cooperação em defesa é tradicional e é fundamental para o Brasil e pode ser também um pilar muito importante. E uma terceira vertente, a vertente da defesa de valores compartilhados, defesa da liberdade, da democracia, tanto na região quanto ao redor do mundo, defesa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, por exemplo, que é um tema que precisa ser retomado com muito mais ênfase, a gente acredita no plano internacional. Então, hoje há uma comunidade bastante grande de visões entre
Brasil e Estados Unidos nessa área de valores e que a gente tenha certeza de que pode se coordenar para promover esses valores ao redor do mundo. Hoje, de maneira muito direta, nessa questão da democracia, com o tema da Venezuela. A Venezuela é um ponto a ser atacado por Trump e Bolsonaro nesse encontro americano. O que pode sair desse encontro em relação ao nosso vizinho? Nós temos, enfim, posições muito semelhantes em termos de reconhecimento, né, do governo interino de Juan Guaidó na Venezuela e a nossa expectativa de que aquilo que ainda resta de autoridade do regime que nós consideramos ilegítimo tenha fim. Intervenção militar externa na Venezuela é uma possibilidade real? Não, isso não está sendo considerado e nós que estamos trabalhando diariamente com esse tema, temos a certeza de que existe uma possibilidade muito concreta de mudança pacífica, de mudança através de um processo político, apesar das dificuldades, do fato de que o regime Maduro ainda se agarra ao poder e alguns instrumentos de poder. Eu pessoalmente formei a convicção nessas últimas semanas, trabalhando muito com esse tema, de que é possível uma solução puramente pela via diplomática da ajuda internacional e da mobilização dos próprios venezuelanos que estão se mobilizando em favor da democracia contra esse regime ditatorial que eles vivem. Vou fazer uma pergunta que não é do Ministério, é do Denatran, eu sei disso. Mas a placa do Mercosul, chegou para vocês a reclamação aqui no Ministério que está causando confusão, fronteiras do Rio Grande do Sul, já que as fronteiras não são abertas, como são as fronteiras na Europa, não houve a unificação, não há uma passagem tranquila, tem que fazer documentação, agora a placa. Isso chega para vocês acompanham de alguma forma? Isso é uma questão entre os departamentos de trânsito de cada país? Há uma série de problemas muito claros que já foram levantados em relação à placa. Por outro lado, há pessoas que argumentam que a placa traz vantagens em termos de rastreabilidade dos carros e de segurança, né? Então, nós queremos ajudar a entender os prós e contras dessa questão das placas para encaminhar a solução que seja mais produtiva para as pessoas, né, para os usuários. Uma das reclamações nas cidades do interior é que não tendo o nome das cidades causa insegurança, porque antigamente as pessoas percebiam os carros que ficavam ali nas pequenas cidades. Pois é, isso é o tipo de coisa que, quando se toma medida, às vezes não se imagina, né, que vai ter esse tipo de repercussão. Acho que isso tem que ser pensado para que seja tomada a melhor solução. Se a melhor solução for, e claro, sempre em coordenação com o Departamento de Trânsito, né, mas se a melhor solução for uma nova mudança, isso certamente será negociado. Por outro lado, é sempre importante chamar a atenção, aí uma coisa que acho que não suscita nenhum tipo de divergência, que o Itamaraty, junto com o Ministério da Justiça, está trabalhando muito forte, que é a volta do brasão da República ao passaporte brasileiro, né? Que durante algum tempo não tinha o brasão, tinha simplesmente um símbolo do Mercosul, que nem é exatamente o símbolo oficial do Mercosul, e isso há um consenso de que os brasileiros querem ver o brasão da República de volta ao passaporte, e isso já está encaminhado e vai voltar. Nós vamos retirar a necessidade de americanos e outros povos pedirem visto para vir ao Brasil, e aí a reciprocidade está sendo negociada em que nível? Não, isso nós estamos trabalhando de maneira já bastante intensa, sobretudo com o Ministério do Turismo. Nosso entendimento é de que, no caso de países que são grandes emissores de turistas para cá, como os Estados Unidos, por exemplo, talvez valha a pena uma isenção, mesmo que seja inicialmente unilateral, para estimular o turismo e depois se falar de uma reciprocidade eventualmente mais adiante. Então, isso está em consideração. Eu acho que não há nenhuma, certamente por parte do Itamaraty agora não há nenhuma aversão de princípio à ideia da isenção, se ela for benéfica ao turismo. Mas, claro, que tem que ser estudado junto com outras autoridades. Isso está na pauta do encontro Trump-Bolsonaro? Isso poderá estar, quer dizer, toda essa questão da facilitação de contatos, né, de viagens entre as duas sociedades. Eu acho que isso seria benéfico para a relação como um todo, qualquer coisa que facilite o contato entre as sociedades. Então, isso é um aspecto que podemos colocar na preparação da visita, sim. O mundo já percebeu que houve uma guinada de 180 graus no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, quer dizer, o senhor é um liberal, né, e até aqui não eram liberais, né, os chanceleres que ocuparam o cargo. O mundo já percebeu isso? O mundo já olha o Brasil de outra forma nesses 2 primeiros meses do governo Bolsonaro? Eu acho que sim. Em todos os contatos que eu tenho feito, eu tenho reparado que há uma
uma percepção de uma grande mudança na política externa brasileira, no engajamento do Brasil no mundo. Na nossa região, isso é muito claro por causa da ação muito firme que nós temos tido em relação à Venezuela. Tenho ouvido isso de vários colegas de outros países, que havia a expectativa de uma ação desse tipo por parte do Brasil, de um Brasil mais atuante na defesa da democracia na região. Isso é claríssimo aqui no nosso caso. Nos contatos com os Estados Unidos, a ideia de uma relação produtiva e profunda com os Estados Unidos, que em muitos casos foi rejeitada por razões de preferências ideológicas. Hoje esse tipo de raciocínio está afastado. Nós estamos prontos a construir uma parceria diferente com os Estados Unidos, sem problema nenhum, sem nenhum complexo de inferioridade, como havia em outros momentos, que nós não podíamos ter uma relação especial com os Estados Unidos, não seríamos engolidos pelos Estados Unidos. Isso acabou, nós temos convicção de que o Brasil é um país forte, de que o Brasil é um país grande, que pode ter uma relação de igual para igual com os Estados Unidos, que será, tenho certeza, de extrema utilidade para o Brasil em várias áreas, nessas áreas que a gente conversou. Já há uma percepção de que o Brasil volta a falar com a sua própria voz, sem problema de, às vezes, ter ideias que são diferentes de ideias dos organismos multilaterais, de ideias muito arraigadas, como, por exemplo, no tema das migrações, onde nós saímos, né, daquele pacto global que tinha acabado de ser assinado, por causa das nossas convicções, não de ser contra a migração nesse caso, mas de achar que migrações não devem ser tratadas como um tema global, mas sim como um tema nacional. Então, tudo isso que é a defesa da identidade nacional, da soberania, tudo bem, isso é algo que nós estamos começando de uma maneira muito decisiva e que também dá esse sinal de uma mudança grande. Então, eu acho que sim, acho que a maioria dos interlocutores estão vendo que o Brasil mudou, que a nossa política externa é uma política mais afirmativa, uma política, como eu dizia, de um país que tem a noção do seu peso e que se considera um país grande e um país que tem a sua voz própria. A mudança da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém sai esse ano? Isso é uma questão que está em estudo, é algo que requer uma consideração muito afinada, porque existe toda uma série de considerações envolvidas. Nós queremos, sobretudo, que haja uma relação, isso está decidido, uma relação muito mais profunda com Israel, isso é uma prioridade. E dentro dessa relação, a questão da embaixada, nós temos que considerar muito porque não queremos que ela seja vista como algo que seja contra os vizinhos de Israel, contra os países árabes ou contra os países muçulmanos. Nós queremos que seja algo construtivo e que seja dentro de uma presença brasileira construtiva no Oriente Médio. Portanto, ela requer toda uma série toda uma preparação. Então, é uma questão que está em estudo e que precisa ser vista com todo cuidado. O senhor manteve o hábito de ser colorado. Sim. Chimarrão, churrasco, algum outro dos hábitos dos gaúchos? Churrasco, sim. Chimarrão, meus pais não tomavam chimarrão. Meu pai era um gaúcho do asfalto, né? Enfim, então nem a parte assim campestre do cavalo e tal, nem o chimarrão. Mas churrasco, sim. Mas churrasco, sim. O senhor faz churrasco, não? Eu não faço bem churrasco. Come bem? Como. Come bem. Eu consumo. Ministro, muito obrigado ao senhor. Obrigado. Sucesso nas missões. Muito obrigado, hein? Obrigado pela conversa.